2004, se eu não me engano, 2006, acho que de 2006, é a primeira peça dele. E o Guilherme Calderón, como o teatro chileno, como um todo, assim, tem uma característica de ser um teatro político muito forte. Então essa peça aqui, ele mistura elementos de ficção com elementos de não ficção. Então a gente tem elementos de não ficção, que é o Teatro de Moscou, né, que ele faz teatro, sabe que é uma grande referência, né, o teatro de Stanislavski. A Olga Knipper foi atriz, de fato, do Teatro de Moscou. O Anton Chekhov foi um dos dramaturgos mais importantes do século XX, que trabalhou com Stanislavski e que foi casado com a Olga Knipper. O Domingo Sangrento, de fato, existiu, né, em 1905. Foi uma série de revoltas que teve antes da Revolução Russa. E no Chile ainda tem eu acho, um diálogo maior com a história chilena, porque em 1906, no Chile, também teve uma manifestação pacífica de trabalhadores, como foi no Domingo Sangrento, e que foi massacrado pelo Estado, pelas forças policiais do Estado. Então, assim, tem esse diálogo com elementos ficcionais e não ficcionais, que é uma característica do teatro contemporâneo. E a gente fez nessa montagem nossa uma pequena transgressão do texto do Guilherme Calderón, porque o texto inicial da obra, no texto do Guilherme Calderón, é um pedacinho do Jardim das Cerejeiras, que é um texto bem famoso também do Chekhov. E quando ela pede para a Masha que ela faça alguma coisa do seu repertório, a Masha faz um pedacinho da Gaivota, que também é outro texto bem conhecido do Chekhov. Mas, como, né, todo mundo que me conhece sabe que eu investigo a palhaçaria, eu quis fazer assim, também trazer elementos, porque esse texto ele é muito sarcástico para o teatro, né? Tem um lugar de autoironia de quem faz teatro, né? A gente fica cerrado num espaço fechado enquanto o mundo está acontecendo lá fora, e às vezes a gente está muito romântico e fechado com o que está acontecendo no mundo. Então tem esse sarcasmo assim, em relação ao teatro, e a palhaçaria tem uma autoironia, né? Você trabalha com o sarcasmo em relação a si mesmo. E para quem trabalha com teatro, nada é mais sagrado do que o teatro, né? A própria atuação, a gente fazer teatro. E para um palhaço nada é tão sagrado assim. Então eu pedi que eles trouxessem coisas do repertório deles para a gente brincar com isso. E generosamente, muito generosamente, eu sou muito feliz nesse elenco aqui, porque muito generoso, muito disponível da gente realmente experimentar, brincar e é uma brincadeira mesmo. A gente começou a fazer isso. Eu tenho a intenção assim, de voltar a pesquisar a encenação como pesquisa acadêmica, e esse texto me interessa muito. E conversando, porque além de parceiros de trabalho, a gente é amigos. E no dia do aniversário do Igor, a gente foi almoçar e eu sentei junto com Vicky e Natasha e falei, estou pensando em fazer meu pós-doutorado de encenação, tem o texto do Neva, que eu gosto muito, e as duas, vai fazer. E uma coisa que elas duas colocaram também é como tem poucas encenadoras mulheres ainda hoje, né, em Pernambuco, na história do teatro, muitas invisibilizadas, né, como o Leidson bem lembra, né, que existiram, claro, encenadoras mulheres, mas muitas invisibilizadas, mas de qualquer maneira, quantitativamente, é muito menor o número de mulheres na encenação do que dos homens, né. Então as duas me estimularam muito, e ao mesmo tempo os três tinham começado uma confraria da leitura, junto com o Felipe e com a Cíntia, Danilo, para fazer uma leitura dramatizada de uma peça da Natasha. E aí, quando eles falaram, eu cheguei em casa e falei, Fábio, acho que eu vou convidar eles para fazer uma leitura dramatizada do Neva, né? E o Fábio, né, com essa generosidade toda dele, o empreendedor, falou, vamos fazer e vamos fazer lá no Teco. Aí depois eu vamos fazer e vamos fazer lá no ENTA. E foi assim que era para ser uma leitura. Aí vamos experimentar um negocinho, vamos experimentar, então vamos deixar a leitura e fazer encenar só um trechinho da peça. E foi assim. A Natasha não é atriz. Ela se sentiu um pouco de eu ter sido enganada, levemente ludibriada. Mari, e você
apaixonou quando você já leu o texto? Ele é publicado? É publicado pela Edufa. Eu já vi, a gente já viu, né, porque essa pessoa que faz negócio de teatro me carrega para todas as minhas férias e para festival. A gente já tinha visto algumas peças do Guilherme Calderon, mas não o Neva. Eu não conhecia o Neva. E aí, falando com a Paulinha, que é a menina que fez as Três Irmãs, a Ina das Três Irmãs, minha parceirona lá de Floripa, falando, eu quero fazer, ela me mandou esse texto agora na greve da universidade. Eu nunca vi uma montagem do Neva. Ele já foi, a primeira montagem, claro, né, foi dirigida pelo Guilherme Calderon, mas tiveram várias montagens no Brasil, e inclusive no Armazém, eu acho que até o ano passado o Armazém estava com essa peça em cartaz, e está disponibilizado na internet, gente, pela Edufa. É só vocês colocarem lá, dá para baixar o PDF, é liberado. E eu acho que só tem, que eu saiba, assim, traduzido no Brasil, o Neva, Clássico, foi a segunda peça dele, e o Escola. As outras eu acho que são em espanhol. Bom, vou falar com vocês. Foi isso, assim, foi uma brincadeira. A gente que, né, trabalha muito na docência, assim, né, a gente sempre fala para os alunos de um professor artista, mas assim, a gente às vezes está dando para o professor, né, e a gente se ressente às vezes do tempo do espaço de experimentação para a gente, né, assim, de ensaio, de brincadeira, de rir, de se divertir, né, de fazer teatro. E aí a gente, antes disso, a gente já se reunia às vezes, assim, vamos se reunir, fazer uma janta, ler um texto? Então isso acontecia bastante, assim, né? A gente saía, ia ler um texto na casa de alguém, ficava lendo, e era isso. Então mantinha um desejo, assim, de brincar com alguma coisa, de entrar para a sala de ensaio, na verdade, independente do que resultaria, assim, né? Pelo prazer de fazer mesmo, assim. E aí, nesse dia do aniversário, a Mari propôs isso, a gente não pensou direito. E aí também era uma leitura, leitura, um texto na mão, bichinha, vamos fazendo teto, bonito. E aí um dia ela disse, não, vamos fazer um trecho decorado, assim. Aí a gente deu sequência, então foi bem gostoso, assim, foi uma brincadeira, uma experimentação, faz a gente se aquecer também, né, viver coisas. Pra mim também a gente, né, se conhece há 2 anos, então também a gente se conhece como colegas, né, professores, mas não como artistas dentro da sala de trabalho, né. Então a curiosidade de perceber nesse encontro a gente vai para que caminho, né. E aí é muito legal, assim, porque eu que estava muito tempo no Sul, tu já conhece os diretores, tu já conhece mais ou menos a linguagem de cada um, então de repente tu cair num contexto que tu não conhece, assim, é legal, assim, né? E acho que a Mari teve uma coisa da palhaçaria, do jogo, de manter o jogo fervilhando, independente se tu está fazendo uma tragédia, um drama, que é muito bonito, assim, né? Às vezes no ensaio a gente já estava com as coisas mais ou menos decoradas, mais ou menos se organizando, e ela enfiava o nariz na cabeça da gente, na boca, no nariz da gente. Aí ela tirava o tapete e dizia, mas eu já tenho toda a marcação bonitinha, eu já sei que isso aqui vai pra lá, e daí ela torcia o pensamento da gente, e é muito legal, porque assim, esses cortes do Neva, eu acho um texto bem bonito, mas eu acho um texto bem difícil, assim, porque quando tu lê a primeira vez, tu nunca sabe em que plano que ele está, se ele está no plano da realidade, se ele está no plano, representação, se ele está falando sério, aquela coisa, aquele tipo de atuação, né? De repente ele se afasta para fazer ironia, então a gente entender como é que era cada tom, eu acho bem difícil, assim, né? E essa brincadeira do jogo é muito legal, porque ela impede que a gente vá criando essa linearidade, assim, essa estrutura psicofísica do trabalho. Em algum momento tu tem que cortar aquilo ali, assim. Então, enfim, foi legal, assim. Acho que é isso, para começar o papo. Só queria fazer mais também uma menção, que temos também 2 professoras de artes visuais do Departamento de Artes aqui, Luciana e Maria.
noite, tudo bem? Já é boa noite? Já é boa noite. Boa noite. Eu não sou atriz de formação. O meu lugar, digamos, né, onde eu me encontro melhor é na parte do texto. Eu escrevo, né, sou dramaturga, escritora, e aí eu tenho essa, em minha defesa, minha justificativa, né, eu brinco então que eu fui ludibriada porque desde o início era só uma leitura. Eu disse, primeira frase que eu disse, Mária, eu não sou atriz. Não, mas vocês já estão fazendo leitura, não sei o que, vamos tentar. Eu, tá, tudo bem. Aí eu fui resgatar aquela Natasha de 14 anos que fez... Premiadíssima. Melhor atriz de Passo Fundo. Melhor atriz do Festival de Teatro de Passo Fundo. Vocês imaginem o que é isso? E aí eu fui resgatar aquela Natasha que fazia muito tempo que eu não atuava. Eu até fiz algumas assistências de direção em Porto Alegre, em produção, enfim. Mas no palco mesmo, desde aquela época de adolescente mesmo, eu não tinha voltado a atuar, né? Realmente, assim. Mas enfim, Mariane, Vika e Igor gentilmente, maravilhosamente me acolheram, com todas as minhas limitações de não atriz. E a gente foi brincando mesmo, brincando muito. É claro que eu fiquei com o cu na mão, quando disseram que não ia mais ter texto, porque eu digo, cadê o meu, né? Porque, enfim, mas foi bacana, assim, foi muito legal. E eu concordo muito com a Vika, é um texto ele é muito interessante de todas as formas, ele é meta-teatro o tempo inteiro, ele está brincando com todos os planos, mas ele tem um contexto político-histórico muito forte, que faz os dois planos, tanto em relação à Rússia quanto em relação ao Chile, e aí do nada vem umas brincadeiras de crocodilo, então acertar o tom, brincar, equilibrar, saber onde é a parte que pega, onde dá para soltar o riso, enfim, é também uma dificuldade para a gente e para quem está conduzindo também, porque o texto ele é rápido, ele tem muito jogo, ele tem muita ping-pong, vai, assim, e aí do nada às vezes é um bife gigante. Então, enfim, mas é um texto muito delicioso assim, para trabalhar. E acho que é isso. Tá? E aí, de novo, eu não sou atriz. Gente, boa noite. Eu desci a conhecer todo mundo aqui, colegas de trabalho, amigos, alunos, gente querida. Minha mãe veio para Cabangu para cumprir no palco de novo, uma alegria. Eu acho que eu posso dizer só muita satisfação, muita alegria. Eu acho que esse projeto de encenação da Mária assim, surgiu de uma maneira muito espontânea, muito gostosa, assim, e que eu acho que meio inconsciente, meio consciente, né, ver que a gente ia alimentando isso, então essa coisa de a gente se encontrar para cada peça na casa um do outro, assim. Depois inventamos essa coisa, a confraria da leitura, né, do drama ao bar, então você já pode entender que tudo tem algo junto. Isso, de repente, a gente toma umas decisões e aí, nossa senhora, tá parado, assim. Mas eu acho que foi o que eu acho que é gostoso é que a gente foi alimentando esse desejo de, digamos, de estarmos juntos, né, a gente é colega, trabalha, amigos, a gente tem muito parceiro. Dividimos muitas coisas na universidade, mas sempre muito no âmbito desses perrengues de dia a dia mesmo, né? De gestão, de ensino, tem muita coisa para fazer, né? E aí eu acho que é um outro lugar, assim, que é uma descoberta, assim. Para mim está sendo bem bacana, assim, porque fazia um tempo que eu não subi o palco, então é um exercício bem gostoso e é muito bom estar aqui com parceiros de cena, assim. Acho que é isso que talvez tenha motivado mais assim, de estar fazendo esse exercício. E eu acho que tudo isso, acho que é isso que todo mundo falou assim, sobre o texto e o processo. Eu acho que essa prática com a palhaçaria da Mária, assim, ela desconstrói muito as nossas armaduras na internet, né, essas concepções que a gente às vezes tem assim, lendo o texto, né? E aí vai brincando, vai construindo, desconstruindo, vendo outras possibilidades. O que eu achava bacana, assim, por exemplo, nos ensaios, assim, a gente fazia assim, uma coisa mais séria, e no ensaio, o Mário trazia um nariz de palhaço, aí a gente assim,
cena, no texto, assim. E aí quando a gente fazia depois de novo, assim, aí disse, não, tá bom, dá uma avacalhando demais, não é isso. Mas, nossa, como é que eu vou colocar isso? Tava tão gostoso, assim. Mas eu acho que essa brincadeira, essas tentativas, né, na sala de ensaio, assim, eu acho que isso é muito bom da gente descobrindo a cena e criando eu acho que uma liga, né, entre quem está em cena, uma confiança de jogo, né, no sentido de brincadeira. Eu acho que é muito, eu acho a nossa prática, assim, na universidade, na formação, né, acho que talvez esse é o germezinho, assim, do fazer teatral, assim, que a gente acredita, gosta, que a gente tenta difundir na universidade. Acho que é isso, né? Oi, gente, eu sou Guilherme. Eu fui responsável pelo vídeo, né, como o Mari falou, e pelas projeções. E queria dizer que é muito bom estar acompanhando vocês nessa jornada que está sendo Nevo, né, porque eu estou me formando, então é muito gostoso ter aprendido com vocês em sala de aula e agora estar aqui fazendo isso tudo junto, né. E eu acredito que contribui muito para a minha formação também, porque eu também me interesso pela área da encenação, né? Eu fiz um TCC sobre, e foi muito gostoso ver os ensaios, ver a tua metodologia de encenação, Mari. Quando tu traz a máscara do palhaço para os atores, eu acho que é uma sacada genial, assim, para eles descobrirem mais, né? Irem além da marcação, irem além do texto. Então aprendi muito com isso. E também tentei brincar com essa coisa que o texto que Mari propõe, né, que são essas camadas entre o personagem e o ator, né, entre o auto-irônico, o auto-ficcional. Então, é muito bom estar com vocês nessa, e vida longa ao Neve, e vida longa ao Eita. E obrigado a Fábio, a Altea, a Arari, que está aqui, a fundadora. Obrigado a Mari também pelo convite. Guilherme é caroazeiro, né? Desde pequenininho que ele frequenta o FETEAC, né? Ele foi aluno o tempo todo lá no Colégio Diocesano, foi aluno de Maria, dirigido por Maria, então para a gente também é uma alegria ter Guilherme aqui com a gente. Você tem que vir para cá. Eu não estou também. Eu digo que ele é um personal bufão. Eu convivo com ele, sabe que ele é muito tirador de onda. E aí eu ia para casa, quando ele não estava no ensaio, eu ia para casa e falava, o ensaio não sei o que eles queriam. Aí se botasse isso, assim, para sacanear, Quando ele vinha no ensaio, e a gente lá em cima via a cabecinha dos dois cochichando, lá bem nele. Ia sempre alguma coisa. veio pra cá, Fábio, tu tá aqui também junto. Eu falo que ele é um Não, você não. às vezes ele fala, não, mas ele é. Pois é uma alegria muito grande assim, a gente tem que juntar, né? Então, juntar os professores, Mariana Regina, para mim, assim, é uma alegria que eu tenho muito grande. Eu acho que desde quando Mariana veio para cá, para mim, então, assim, essa presença também, uma coisa que eu sempre gostei de fazer no festival, por exemplo, que é misturar, né? Eu acho que isso é muito rico, a gente conseguir misturar experiências, realidades, né? Então, por exemplo, o Vika, que está vindo, é professora agora do curso, professora titular, é isso? Titular? É professora titular, não? Efetiva. Do curso, né? Então, como é importante, eu acho, essa mistura, né? Você está vindo, Mariane, que veio do Sul, Vika, que está vindo do Sul, né? Com Guilherme, que é aluno se formando. Então, como é bacana misturar esses olhares, experiências, pensamentos, né? Isso é uma coisa que o festival sempre preservou e prezou por fazer. Eu acho que agora a universidade também está fazendo isso, e aí dando muita energia para isso tudo acontecer. E eu fiquei pensando muito sobre as projeções que vocês colocaram, que mostravam um pouco dessa história de cada ator e atriz em cena, né? Eu achei isso interessantíssimo também, porque está falando sobre encenação, está falando sobre teatro o tempo todo, e tem esse resgate também desse professor, ator, né, que por muito tempo não atuava, e resgata assim, na história, coloca também dentro desse texto
dessa dramaturga, não atriz, né? Dessa criança que sou professora e também atriz. Então, eu achei uma sacada muito interessante vocês terem colocado essas produções, fazendo esse resgate também dessa história, assim, de cada ator e de cada atriz. Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho de como veio essa ideia dessa junção, assim, da onde veio a ideia da projeção, de fazer esse resgate para trazer esse histórico, para falar dessa encenação e, enfim, aproveitar essa metalinguagem dessa peça. O gancho, para mim, foi com a palhaçaria mesmo, porque na palhaçaria, a gente diz que o palhaço é um personagem, independentemente da linha, porque tem muitas linhas de palhaçaria, né? Você pode trabalhar a palhaçaria da rua, a palhaçaria ligada à ancestralidade, a palhaçaria ligada ao xamanismo, você tem, mas todas vão dizer, você não vai pegar um personagem no papel, porque o palhaço é assim, você vai ter que trazer coisas suas do seu palhaço. Então é uma construção muito mais próxima do que a gente poderia falar de teatro performativo, né? Você traz coisas suas, você tira coisas suas e expõe. E aí, né, aí que eu queria que trouxesse as coisas deles, né? Que as coisas deles aparecessem, cada um aparecesse na cena, né? Para mim, esse era o link e de uma forma, nos momentos do texto, sérios, assim, não só sérios, né? O era bem sério, eu acredito, o meu lugar é o teatro e tal, e tá fazendo lá e tá aparecendo aquilo lá atrás, ela lá de passista, de bailarina e tal. Aí depois já escolhemos, né? Porque aí já vem Branca de Neve e depois é na tosse, né? Que daí já tá no jogo mesmo. Mas para a palhaçaria é muito importante que o ator se exponha, ele se exponha, né? Ele se mostre a sua história, seja de uma forma documental, seja de tipo de forma que for, né? Mas que ele traga isso. É o que eu vejo muito assim também nessa coisa das projeções, é você rir também das verdades, que às vezes são verdades, né, tão precárias, né, tão passageiras, que a gente se pega e a gente ri também disso, né? Na verdade, assim, quando a peça que eu vim aqui em 2007 para Caruaru, tinha que ser o Pedro, né, para pegar a chamada. Foi as 3 irmãs do Tcheco, foi meu trabalho de mestrado. E foi, assim, muito importante para mim essa peça e para o grupo que eu tinha lá em Florianópolis. A gente ficou 7 anos circulando nesse espetáculo, mudou a nossa vida. E isso faz 17 anos, e a gente era muito romântica, era eu e mais 3 atrizes, a gente tem 14 personagens da peça, mas a gente fazia só as 3 irmãs, e a gente era muito romântica no teatro. Só um detalhe, quando eu chamei era o elenco, ela não estava não, ela veio... Porque eu era diretora, né, a gente se conheceu no ponto de Recife. Aí ele disse que foi para casa e olhou no programa, quem é essa que veio junto? Mas quando eu recebi que a Paulinha, que fazia a Irina das 3 irmãs, me mandou Neva, para mim era esse lugar que eu pensei inicialmente em fazer com elas esse texto, que era a gente revisitar o Tchekhov com aquelas verdades que a gente tinha sobre teatro há 17 anos e como é que a gente está, né, na vida de todo mundo, né, faz a gente mudar o pensamento, ainda bem, né, tomara que a gente sempre mude, assim, né, e questionar as verdades. Então, nasceu para mim muito desse lugar. Eu acho acho que essa questão dos elementos geográficos da Aceitou aí. Eu acho que tem uma coisa interessante que tem um jogo duplo da encenação com o próprio texto tem isso, né? Traz, digamos, ficcionalmente a biografia da atriz, né? Os atores que estão ensinando também têm a sua biografia exposta assim, né? Em jornais. Então acho que tem esse jogo paralelo, né? Texto e cena, que a encenação reforça, brinca também. Acho que tem essa brincadeira. Além da palhaçaria, acho que tem esse jogo gostoso. Primeiro, parabéns, né, pela apresentação, e eu queria perguntar se vai ter a continuação. Eu fiquei com gostinho de quero mais. Coisa do cast. Tem a previsão de continuar? A gente, claro, né, eu acho que vontade está muito gostoso, assim. A gente tem a liberação do autor para fazer esse trechinho no evento acadêmico, né?
Então, se a gente for continuar, aí teria que ter uma nova negociação com o autor, né, para ter essa questão do direito autoral. Mas eu acho que sim, né? A gente tem vontade, sim. Já temos até um iluminador convidado. Se alguém tiver algum patrocínio aí, chega mais, aí vamos uma briga, vamos para uma praia da leitura falar. Mas essa questão, né, de misturar também, o texto faz o tempo inteiro, assim, tem vários momentos que ficam assim, chega a ser um bizarro, que tu não sabe se é nonsense, se é engraçado, se é só tiração de onda, né? Tem a continuação do texto, já dando spoiler, mas é no sentido de que daí você vai poder assistir depois, né? Tem uma parte que eles brincam, né? Mas você já transou com quem você já transou? Né? Fica um negócio, quem do elenco você já pegou? É uma banda Quem você já comeu do elenco, né? E aí depois ainda brincadeira, não, foi só para alimentar o personagem, porque aí eu me senti melhor em cena. Então tu faz essas auto-ironias, esses deboches, assim, que são muito interessantes no jogo do texto, né? Agora, claro, para quem está em cena, né, a gente tem que estar sempre jogando junto e ficar naquela coisa, né? Vai, não vai. E que não é só. E aí tem isso, aí daqui a pouco ele volta, né? Falando da manifestação e trazer o fato histórico. E eu vi uma entrevista com o autor, né, o Guilherme Calderon, perguntaram para ele como é que é o processo criativo dele. E ele disse que normalmente ele cria 3 personagens. Um com uma visão, outra com uma visão oposta e outra que é a visão do autor. Só que nada disso é estanque. Então aquele que é o, né, teatro bestiano, né, que é o espectador que se vire e decida aí o que ele quer, né? Mas assim, aquele que você, não, esse que é o legal da história, mas daqui a pouco ele fala uma besteira grande aqui, falando, não, esse aqui é uma babaca. Aí aquele que você fala, não, esse é uma babaca, e de repente ele tem uma coisa lucidez. Então é muito interessante como ele constrói também os personagens, né? E ele normalmente trabalha com elenco pequeno e a defesa dele também é a questão de patrocínio, né? América do Sul, muito difícil manter grandes elencos. E ele ele faz um esboço e depois vai para a sala de ensaio, né? Porque ele é diretor também. Então ele leva esse esboço para os atores e termina de construir o texto, o ensaio. Muito interessante o trabalho dele. Isso também de trazer a imagem, né? Porque o teatro contemporâneo não é essa peça do Nevo, mas algumas peças depois dele, ele se insere num lugar que a gente chama de teatro documentário, teatro documental, ou trazer documento de cena, que é realmente trazer o registro de um documento, de uma coisa verídica que aconteceu. Não tem essa indicação no Neva. A Neva não tem isso, mas outras peças do Guilherme, mais recentes, ele trabalha também com colocar documento em cima. Autor senadora lá do passado, nas notícias. Só joguei aí. Acho que a senadora tem que estar no jogo também. Mas eu queria, inicialmente, era contar as nossas 3 irmãs lá. Que a nossa irmã seria canceladíssima hoje. Essa é canceladíssima, gente, porque a gente trabalhava com a deformidade do bufão, ninguém mais trabalha com isso, assim. E botar isso, porque eu acho também que tem que entrar. Eu acho, eu não estou em cena, mas aquela ideia de encenação, eu acho que se a gente continuar né? Olha só o que pensar no teatro. E conta desse vídeo que precede a festa. Mas assim, falar sobre o vídeo, esse vídeo inicial. Então, a ideia era pegar, né, porque na narrativa do Guilherme Calderon, todo o teatro está muito mobilizado, porque a atriz convidada, a Olga, né, está trabalhando com eles. E essa atriz convidada nossa é a Vika Chapa, a renomada atriz brasileira. A gente quis mostrar para vocês todas as atuações dramáticas, renomadas da atriz Vika Chapa, né? Eu a honra de presenciar ela. A primeira atriz do teatro de arte
você vê que é uma sacanagem também. Total, Em cima disso. cabelo desse tamanho. Sim, então eu ia ser impessoal, eu ia falar sobre isso, mas já tinha falado. A gente sabe que mesmo quem trabalha com teatro a vida toda, sempre tem aquele friozinho na barriga na hora de ir no palco e tal. E eu queria saber pra você, tipo, como imigrante, você tá há 4 anos aqui, né? E agora, eu não sei, eu falando por mim, pra mim foi uma grande estreia da vida, sabe? Porque a gente sabe que você atua, a gente sabe que você, né? Só que a gente nunca viu, sabe? Era um negócio muito distante. Eu achava que nunca ia ver vocês no centro. Você também, eu achei que nunca ia acontecer. E aí eu queria saber, tipo, como foi pra você, assim, voltar pro palco, pra cena e ver esses rostos que você construiu relações nos últimos anos e como você se sentiu. Primeiro dizer que ser míope é uma bênção. De verdade. Se fosse alguns anos atrás que eu não era míope, eu vi se cada um de vocês tivesse que olhar. É maravilhoso. Gente, a miopia é uma bênção em algum momento da vida. A gente não enxerga nada aí, ó. Eu sabia que vocês estavam aqui, né? Mas é engraçado porque tem a relação com vocês que é muito legal, né? A gente no fim se constitui uma grande família, assim, né? De aprendizado, de troca, assim, né? Então, assim como a gente está torcendo muitas vezes para vocês ensinam, está nesse lugar agora, dos alunos, assim, não muda nada, é a mesma coisa. Hoje nós falávamos de manhã cedo até, a gente estava se aquecendo ali, e aí o Igor disse, estou nervoso. Eu disse, não muda nunca, não muda nunca, é a mesma coisa, é a mesma atenção, é o mesmo porquê que eu me meto a fazer essa moda. Por que a gente inventou de fazer isso? E eu penso, e aí eu comentei com o Igor, assim, eu sempre pensei isso, independente se eu estou apresentando, às vezes, apresentando uma escola, num lugar muito pequeno, que tu não, né, não tem ninguém, assim, que tem receio da pessoa estar na plateia e tal, sempre, né, tem. Mas claro que aqui tem uma coisa de oferta, assim, né, de querer fazer legal, de querer fazer bonito, assim. E para mim também tem uma coisa, eu parei de atuar que Leidson estava, né, no espetáculo de Nilo. Foi a última apresentação que eu fiz e eu sabia que seria a última. Só que em 2016 foi a estreia aqui, né? E foi bem difícil, assim. Teatro é difícil, né, gente? Eu acho teatro bem difícil, assim. Nossa, ele mexe com a gente, tu tem que estar. Eu acho que tem uma frase que é, cara, a Olga Diva fala aquilo, mas acho que é humilha-me que me olhe. É foda, gente. É difícil, né? Não é fácil, assim. E tu manter o caramba ali. E aí, pra mim, em algum momento da vida, foi. Eu não queria mais, assim, queria fazer outras coisas, assim. Essa coisa me estava mexendo muito comigo, assim. E aí, a última vez que eu fiz foi aqui no espetáculo Lugar Escuro e nunca mais tinha feito. E aí, voltando de território, vindo para outro lugar, são outras pessoas, né? Dá uma sensação de que. Porque a gente acaba virando no nosso território uma grande família, né? Vocês todo mundo se conhecem, a galera que faz teatro se conhece, né? Vocês aqui em Pernambuco. Em Porto Alegre dá mais ou menos assim, a gente se conhece. Desde aqueles ramos dos grupos, daí, sabe? Daí já é. E aí tu acaba, às vezes, querendo um pouco se afastar disso, mas ao mesmo tempo vir para um lugar que não tem isso, assim, ninguém conhece, né? Sabe? Eu sei, às vezes a gente acha que a gente está distante, em algum momento dá o vazar para outro lugar. Mas aí também é muito gostoso, porque assim, ninguém te conhece, então tu tá muito pro jogo, assim, sabe? E eu acho que vocês trazem pra gente, a sala de aula traz pra gente uma... A gente se leva menos a sério, assim. Porque quando a gente tá olhando pra vocês vão estrear algum trabalho, a gente diz pra vocês, gente, relaxa. A gente tá dizendo de verdade, relaxa, mano. Eu pensava tudo aquilo lá atrás, agora eu não penso nada disso. Nada é tão sério e tão importante na vida que vá, né? Faz, te diverte. Então também a maturidade vai dando uma coisa assim, pra brincar.
Eu acho que tem essa modalidade também, é séria, né? Tipo, agora já está perdendo tudo. Tudo está caindo, mais uma coisa. Preciso fazer uma parte agora. Eu fui a pessoa que vi Vika em quase todas aquelas cenas. Então eu era a pessoa que sempre fui plateia, né? Fazia crítica, enfim, fazia os textos. Vika e eu, né, somos do mesmo coletivo das dramaturgas, mas eu sempre vi Vika desse olhar, a partir dessa perspectiva e com esse olhar. A atriz Vika Chaba, fazendo aqueles personagens maravilhosos e sempre admirando, né? Aí eu vejo, amiga, eu tô do teu lado agora em cena. Eu vejo, não, isso não tá acontecendo. Eu acho que E aí lá em Porto Alegre todo mundo começou a enviar mensagem e tal. Vocês estão atuando juntas? E aí a gente, sim, estamos atuando juntas agora. Mas tu tá atuando, eu digo, tô. E com uma Vika. Que estranho, né? Tá lindo. Mas é muito legal, assim, sair desse lugar de plateia, estar aqui. E junto com a Vika, que é essa atriz maravilhosa, quem eu admiro muito desde Porto Alegre, né? Então, é verdade, tá? É bem verdade. Esse espetáculo, a gente escolha, vocês têm a escolha, na verdade, de passar um QR Code para a plateia, para que a gente possa acessar os vídeos da obra, atuando e tal. E a gente tem esse embasamento. Quando surge essa decisão de trazer tecnológico como teatro, assim, esse documental ele tem toda essa relação já, mas em que momento assim, essa relação do público é construída e pensada assim, vocês? Como surge essa ideia? Não foi bem assim que a gente pensou. A gente pensou em colocar uns cartazes lá fora no QR Code, enquanto vocês estavam esperando, e acessar lá e tipo, meio sem entender o que é isso, por que a gente está vendo isso. Só que estava todo mundo aqui dentro, aí a gente pensou, vou mandar para fora para depois voltar, vai ser muito esquisito. Então, não foi exatamente assim que a gente tinha pensado. Mas essa mistura, assim... Quer falar? Essa mistura tecnológica aqui, a gente assistiu um espetáculo recentemente, agora em julho, né, no festival que a gente foi, uma produção francesa, e que tinha isso, de repente no meio do espetáculo rolava todo mundo sentado e a gente achou isso muito interessante. E a gente pensou, vamos experimentar. Então, assim, tem coisas que a gente vê, acha legal e vê se cola. Não tinha muito uma justificativa o conceito. Nesse momento, do QR Code, que tinha um interesse sim, tinha uma intenção de trazer esses vídeos da Vika, né, e desse momento dramático e do momento não dramático, e que a gente queria trazer essa coisa do vídeo dramático, não sabia em que momento entrar. Se isso ia entrar depois que eu já estivesse aqui em cena. E daí o Fábio lembrou desse espetáculo que a gente assistiu lá e falou, por que não fez um pré-cena? Eu falei, vamos experimentar, eu acho que um pré-cena é interessante. Agora, o que impressiona é que ela tem um belo acervo dela, né? Ela tem um belo acervo dela, é difícil você ter, né? Dá tudo. Tem muita gente da família conseguindo formar e criar uma dramaturgia. Ainda pegando esse gancho, o que eu achei mais interessante foi o ruído sonoro que ficou, assim. E aí achei bem interessante, porque talvez eles poderiam aproveitar também mais, assim, sabe? Porque tava todo mundo assistindo ao mesmo tempo, aí tava uma música aqui, música ali, ficou muito legal, assim, sabe? De escutar e você vendo, mas percebendo depois, sabe? Eu achei bem interessante. Criou-se uma atenção nos últimos vídeos. Isso. Esperando a última pessoa terminar de ver para começar a cena. Então,
proposta interessante. É um pouco diferente do que ele tinha visto, né? E era exatamente isso. Quando ele viu, era um espetáculo no meio de uma porta da cena, aí ele assistia o vídeo e voltava ao espetáculo. Só que a gente sentava no plateia. Sentava na plateia, como vocês fizeram hoje. Só que o espetáculo começava antes, né, o que a gente viu, aí saía todo mundo de cena, e aí, e lá é francês, não entendendo nada. Aí a gente viu todo mundo no celular, todo mundo aqui. Eu e aí a cena, gravava, depois voltava em cena. E a ideia agora é exatamente fazer um prólogo ali fora, falando sobre essa atriz, né? A ideia era essa, falar sobre a atuação dessa atriz lá, e depois essa atriz está de verdade aqui, né? Fazer essa passagem. E vocês agora terem a presença dessa atriz. Tem alguma coisa da escolha da música? Só quero saber o motivo da escolha da música que eu tive. Tem algum significado? Oi? Algum significado? Então, a música também era uma brincadeira, né? Porque essa música que está cantando, ele usa um DJ e usa, né? Ele mistura um pouco isso, né? E essa, eu acho maravilhosa essa música. A música que é uma leitura de uma coisa, Exatamente. combativa sobre. Exatamente. E aí tem ali um trombone, né? Que entra e faz um. Então isso cria uma quebra. Né? Não faz aquela música bem dramática, né? E aquilo quebra um pouco. E é exatamente, eu acho que ele faz o espetáculo parece que é toda hora quebrando isso. A maneira como a gente propôs, como o elenco está jogando isso, é verdade e volta, é verdade ou não é. Então, maravilhoso esse lugar de vários Mas é uma sacanagem, é uma sacanagem, não acredito. Não acredito. A mensagem, não acredito nada. Não, mas essa coisa do. É isso que eu acho que traz um elemento de jogo o tempo todo. Ele não é Freud. Narciso, né? Dessa coisa narcisística da primeira crise e tal. E isso, né? Tá tudo fechado lá, uma manifestação acontecendo lá fora, e é tudo eu aqui. Então é mais uma. Mas se vocês procurarem a imagem do Chekhov jovem, parece mesmo, ela tem uma lembrança. E aí a proposta da Mari foi, vamos confundir mais um pouco de confuso. E aí confundir um pouco isso. Confuso. Tá. Ou seja, não acredita em nada. Quero parabenizar todos vocês por esse trabalho, porque eu fiquei fotografando assim, né, parada, prestando atenção. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que alguém aqui comentou, do QR Code. Qual foi essa ideia, né, de colocar o QR Code aqui? E eu achei que tem sido intencional. Por quê? Porque o fato de eu observar as pessoas, a movimentação, para procurar uma foto legal, ficou o QR Code rolando e as pessoas assim, todas elas com o telefone em cima, parecia, sabe, paparazzi em cima do outro. E eu achei que fosse intencional, eu disse, o negócio aí vai ser babado, porque é o QR Code que tá rolando na galera. Quando eu acho que era ele, eu não sei o que era, ia com papel, ia com o mundo pra cima e fazer assim. Então eu cheguei aqui, então acho que tem alguma coisa intencional em colocar esse QR Code circulando, porque a gente vive o quê? No mundo de toda hora trocando tempo em cima do telefone. Aí eu achei que tivesse sido realmente intencional o QR Code circulando, porque as pessoas pareciam que estavam com fome e estão pratos. Tem uma foto que eu vou mandar pra você depois que eu achei assim, bacana. Eu fiquei impactada realmente. Por isso que eu pensei que quando alguém gravou o QR Code tinha sido intencional dessa forma. E agora eu sei que foi. Mas a ideia é que nunca acreditar nos atores ainda na frente. Não sou eu ali. Não sou eu. É inteligência artificial, viu? É uma batalha. E vai por outra casa do meu quero um pouco também. Às vezes é legal, isso vai ser sem querer. Que eu acho que
teatro é exatamente isso, né? Essa alegria da vida, do jogo, da brincadeira. É uma verdade. Ou,